Olá, está começando Obra Aberta, um programa da TV Cultura e Arte. Hoje nós vamos falar sobre o maior romancista brasileiro de todos os tempos, Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis criou romances, poesias, crônicas, novelas, contos e peças teatrais. Escreveu para jornais, exerceu diversos cargos burocráticos e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Mesmo assim, pouco se sabe sobre sua infância. Dizia a alguns amigos que escondia em segredo os anos de infância e adolescência. Seu pai era um mulato alforriado e a família vivia como agregada em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ficou órfão de mãe aos 10 anos de idade. Sentiu o gosto da pobreza e lutou contra ela com a melhor arma que dispunha, a escrita. Machado começou sua carreira literária em pleno romantismo. Nesta época, era reconhecido, juntamente com José de Alencar, como um dos mestres da literatura brasileira. Mas foi na sua segunda fase, no período realista, que se consagrou como o mais genial romancista do país. Um sarcasmo e uma ironia fina fazem de livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba grandes clássicos da literatura mundial. Não há escritor latino-americano que não se renda à escrita de Machado. Sua obra já mereceu estudos em dezenas de países. Machado foi o cronista de um período em que o Brasil começava a se urbanizar. O Rio de Janeiro, palco principal de seus escritos, mostrava em suas ruas e seus personagens a passagem da monarquia para a república, o fim da escravidão e a chegada de uma certa modernidade. Esse foi o Brasil que Machado retratou. Ninguém melhor para falar sobre a obra machadiana do que o ensaísta e crítico literário Roberto Schwarz. Ex-professor de teoria literária da Unicamp, Roberto Schwarz contribuiu com uma leitura diferenciada de Machado de Assis. Sua visão, muito mais sociológica, rompeu algumas barreiras da crítica que se limitava a encarar Machado de Assis como um gênio da forma. É autor, entre outros livros, de Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo. Para entrevistar Roberto Schwarz, a TV Cultura e Arte convidou o músico e professor de literatura brasileira da USP, José Miguel Wisnik. A partir de agora, você está convidado a viajar pela literatura de um grande mestre, Machado de Assis, uma obra aberta. Como que Machado de Assis, que é um autor tão diferente dos outros autores da literatura brasileira, não só um autor excepcional, mas sem paralelo, não é muito singular, como que, ao mesmo tempo, se pode pensar que a literatura brasileira, de certo modo, desemboca em Machado de Assis, converge para Machado de Assis, e pode dizer que Machado de Assis se realiza um processo de formação que veio se dando. É possível dizer isso? E como entender essa? Essa questão é a questão central, talvez, da crítica machadiana. Durante muito tempo, Machado de Assis foi visto ou como uma figura vinda de outro planeta, que não tinha nada a ver com os escritores brasileiros, nem os contemporâneos, nem os anteriores, ou então um cidadão muito afetado, muito snob, um mau escritor, que fingia ser diferente porque não tinha força literária para se realizar como devia. Essa era a opinião do Silvio Romero. Foi uma opinião importante. Sentiram muito Machado de Assis como um corpo estranho no Brasil. E levou um bom tempo até que se começasse a entender o Machado de Assis como fazendo parte do complexo cultural brasileiro. Por que ele aparecia como tão diferente? Ele aparecia tão diferente porque ele assumiu uma dicção que não era costumeira na literatura brasileira, porque ele assumiu um grau de reflexividade, em parte de cinismo, enfim, de qualidades intelectuais superiores que não eram costume na prosa brasileira. Então havia um sentimento, bem, um homem assim não pode ser brasileiro, um homem tão inteligente, tão refinado, tão estrangeirizante, isso é ou uma afetação ou algo que não tem nada a ver conosco. A primeira colocação precisa
para responder essa questão foi do Antônio Cândido, no final da formação da literatura brasileira, onde ele disse o contrário do que todo mundo sempre disse. Ele disse, não, Machado de Assis aproveitou minuciosamente todos os escritores brasileiros, todos os prosadores brasileiros anteriores. E viu o que eles tinham de bom, o que eles tinham de ruim, corrigiu e foi sobre os ombros deles que ele conseguiu fazer uma coisa muito superior. Então isso coloca uma questão, o que é que ele devia a esses escritores? E a outra questão, naturalmente, é o que ele fez diferente deles para que aquilo que era tão singelo, tão parte de uma literatura, digamos, de segunda ordem, no fim de contas, né, pudesse se tornar uma literatura de alta categoria. Essa é realmente uma questão importante para a crítica machadiana. E como você acha que se formularia, então, essa questão de como que ele trabalhou sobre a constituição de um romance em Alencar, por exemplo, e como é que retomou questões que tinham se colocado no sentido do esforço de representar o Brasil, ao mesmo tempo alterou o modo de fazer? É possível? Um modo de entrar nesse assunto é passar pelos episódios que ele retomou de outros escritores e reescreveu à maneira dele. Então há uma retomada dessas engraçada, é a de Lucila. Ele tomou o romance do Alencar, Lucila, em que há uma famosa cena, a orgia do Salão Vermelho, em que a Lucila, que é uma prostituta virtuosa, quer dizer, que se prostitui para poder educar uma irmãzinha ou um irmãozinho, não tenho mais certeza, a Lucila, então, nessa orgia do Salão Vermelho, ela faz poses em cima de uma mesa para uma rapaziada farrista, e um dos farristas é rico e financia toda a festa, digamos, né? E, enfim, a cena é bastante ousada, das poses que ela faz em cima da mesa, a rapaziada bebendo e gritando, enfim. Mas, naturalmente, ele é resgatado porque a Lucila faz isso tudo para educar o irmãozinho, porque ela precisa de dinheiro para educar o irmãozinho, né? Então, o Machado, naturalmente, leu aquilo, achou interessante, e então eu vou fazer isso em mais real. Então, o Machado, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, inventa os episódios do Brás Cubas com a Marcela. A Marcela também é uma moça de vida fácil, né? Mas não está educando nem o irmãozinho, né? Então, há uma repetição da cena. A Marcela também faz poses, põe as roupas que ele quer, e a cada capricho dela, ele diz, Brás, você é das Arábias, e faz o que ele quer. Enfim, é mais ou menos uma retomada da outra cena, só que no caso não tem irmãzinha, não tem propósito educativo, ela está mesmo querendo depenar um moço rico, né? Então, a gente vê a coisa interessante do Machado retomando um episódio de um bom romance, de um romance relativamente bom da literatura brasileira anterior, e reescrevendo em mais real. E o Machado fez isso sistematicamente, quer dizer, ele retomava e tentava superar, em parte tentava ridicularizar, mas de maneira muito discreta, de maneira que nunca ninguém nota. Nem uma sátira, nem propriamente uma paródia. Não é assim todo. Se quiser, uma paródia, enfim. É reescrever em mais real, quer dizer, ele fez um grande esforço para trazer a ficção para perto da dureza e das dificuldades da vida brasileira, que não compareciam na ficção anterior a dele, que era de uma espécie de romantismo um pouco enfeitado, róseo, digamos, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. E parece que você relacionou isso ao fato de não haver no Brasil lugar para personagens que tinham um fôlego dos personagens do grande romance europeu, que estavam envolvidos em grandes, vamos dizer, armações do poder e do capital, mas que no Brasil há o chamado tamanho fluminense, o tamanho das coisas, numa sociedade periférica e, de certo modo, modorrenta. Isso era preciso tratar desse mundo tendo como, vamos dizer, forma de expressão um gênero romance, que foi criado dentro de um outro
mundo, né, de um outro contexto, e que, portanto, no Brasil ele não cabia que o gênero romance passasse pelo mesmo tipo de peripécia, né? Sim. É possível dizer que, então, ao fazer chamando para o mais real, o Machado teve que alterar o modo de escrever romance, não é? Esse, como você diz, abrindo a porta abrindo a chave com a fechadura, ou seja, invertendo, né? Fazendo um romance em que parece não acontecer muita coisa, mas é nesse deslocamento que ele revela um jeito um modo da sociedade brasileira que fica sendo representado no romance. Pode-se dizer isso? Olha, eu acho que isso que você disse está muito certo. O Alencar tem numa ocasião, ele inventou uma leitora que teria escrito a ele, reclamando de um romance dele, dizendo que sentia falta grandeza romanesca. E, ela na verdade ele, quer dizer, uma cartinha que ele escreveu para estimular a discussão a respeito da sua própria obra, né? Então essa leitora inventada reclamava de faltar grandeza romântica às personagens dele, né? E ele então respondia: você está enganada, eu procurei captar o tamanho fluminense desses temas. Se eu pusesse no Brasil uma personagem de tamanho da ficção romântica europeia, um gigante, digamos, um gigante romântico, isso soaria falso. No Brasil, as personagens têm um tamanho fluminense. É uma observação muito engraçada, porque é óbvio que as pessoas no Brasil não eram menores de estatura, nem a experiência real da vida brasileira, em princípio, seria menos importante do que a de qualquer outro lugar. Nenhum lugar é mais importante do que o outro, absolutamente, digamos, né? O que o Alencar estava sentindo? O Alencar estava dizendo o seguinte: o tipo de destino característico do grande romance europeu, do romance realista romântico, digamos, esse tipo de destino, esse tipo de personagem no Brasil não existia da mesma maneira, porque existia também. Quer dizer, também no Brasil os moços ricos tinham conflitos entre amor e dinheiro, também no Brasil havia desejo de se vestir conforme a moda, também no Brasil havia desejo de saber filosofia, de fazer ciência, quer dizer, tudo que se fazia na Europa e que era registrado no romance europeu, no Brasil também se queria fazer, né? Acontece que a sociedade sendo diferente, e aí a diferença que seria cumprido explicar decorria da escravidão, todos esses objetivos da sociedade moderna no Brasil funcionavam de maneira um pouco diferente e ficavam diminuídos. Chega o Machado de Assis e examina isso por dentro, né? Então ele metodiza a não realização das finalidades europeias no Brasil. Então o Brás Cubas é uma espécie de filósofo. Ele filosofa sobre briga de cachorro que ele vê na rua. Ele é uma espécie de político. Ele se elege deputado e propõe a diminuição da barretina da Guarda Nacional em 2 dedos. Ele é uma espécie de poeta, escreve borracheiras. Ele é uma espécie de tudo que se fazia na Europa, só que ele faz de maneira risível. A única coisa na qual ele tem uma verdadeira plenitude, aliás, uma coisa muito especial, é no amor, né? Mas também aí é um amor não convencional, digamos, né? Mas há plenitude amorosa na obra do Machado. Então o tamanho fluminense, esse tamanho reduzido, é um dado da inscrição do Brasil na ordem internacional. Quer dizer, um país de independência recente que ambiciona realizar tudo que se realiza na Europa, mas é obrigado a realizar tudo isso em escala menor e, sobretudo, de maneira distorcida. E essa é uma problemática que, acho que pela primeira vez foi armada de maneira substantiva pelo Machado e que depois percorre a literatura brasileira até hoje. Então, pensando que o humor tem um papel fundamental nisso, não é? Há uma elaboração que quer dizer, Machado de Assis deu forma aos aspectos risíveis do Brasil, porque deslocados ao mesmo tempo o que há de sério e profundo nessa estranheza, deu forma a isto literariamente, com que elementos, de onde ele extraiu isso? Quer dizer, como essa elaboração é pessoal, baseada em que antecedentes literários você acha?
O Machado de Assis, como é sabido, tem duas fases. Ele é um caso estranho de um homem que passou a escrever grande literatura a partir dos 40. E até os 40 ele é um escritor médio, de médio para baixo. Seria um escritor secundário na história da literatura brasileira, se parasse antes de Memórias Póstumas. Não, acho que Yaya Garcia já é um livro forte, mas não é um livro de gênio, de maneira nenhuma. Quer dizer, ele seria um escritor. Yaya Garcia talvez seja melhor, embora menos simpático, do que os romances do Alencar. Mas o fato é que Alencar, Macedo e o primeiro Machado não são grandes escritores de maneira nenhuma. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente precisa conceder, porque senão a gente perde a noção então houve uma das virada coisas, considerável e mesmo espantosa. Espantosa. Então, o que aconteceu aí? O Machado, os primeiros romances dele, os romances da fase medíocre dele, giram em torno do seguinte tema: uma mocinha de talento, bonita, porém pobre, luta para subir na vida. Como é que pode subir na vida uma mocinha nessas circunstâncias? No Brasil não havia mercado de trabalho, porque o trabalho era feito por escravos. E então a única saída para a mocinha era se agregar a uma família. E procura se fazer cooptar pela pessoa forte da família. Em geral é uma baronesa, uma viúva rica, enfim, uma proprietária, digamos, né? Esses livros são escritos do ângulo social de baixo. Quer dizer, se trata da perspectiva da mocinha que manobra para se fazer aceitar, e a ideia é de que se as partes agissem de maneira inteligente, tudo acabaria bem. Muito bem, passamos para a segunda fase, com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí acontece uma coisa assombrosa e difícil de notar, mas penso que uma vez que se notou, clara, não podia ser mais clara. É o seguinte: em vez de escrever do ângulo de baixo, o Machado de Assis passou a escrever do ângulo de cima. Quer dizer, em vez de tomar o ângulo da mocinha que manobra para se fazer aceita, com risco de ser humilhada, mas contorna a humilhação e termina bem, ele escreveu do ângulo do de cima, examinando as manobras dos de baixo, que querem alguma coisa dele, narrador de cima, e o narrador diz: querem, mas eu não sei se vou dar. Talvez não dê. Isso a gente não presta mesmo. Essa gente é um bando de... Isso são tudo interesseiros que querem o meu dinheiro, querem a minha companhia, querem eventualmente casar comigo. Vamos ver. Eu vou aproveitar bem da minha situação. Enfim, ele ele mudou o ângulo de classe, quer dizer, ele passou a encarar essa relação de cooptação, a relação entre os proprietários e os que não são proprietários e dependem dos proprietários. Ele passou a examinar essa relação pelo ângulo do proprietário, examinando vantagens e cinismos permitidos pelo ângulo do proprietário. Esse ângulo, que é um ângulo de classe diferente, quer dizer, ele trocou o ângulo de classe e trocou o ângulo narrativo, porque ele passou a narrar do ponto de vista de classe superior. Então, a mudança técnica, que ele passou a narrar com um outro ângulo narrativo, e essa mudança de ângulo narrativo é uma mudança também de ponto de vista social, porque ele passou a narrar pela perspectiva de cima. Bem, esse ângulo é muito mais verdadeiro, evidentemente, porque quem decide são os de cima, quer dizer, os de baixo têm a esperança de que os de cima os tratem bem. Os de cima estão com a faca e o queijo na mão, né? Então, esse ângulo é mais verdadeiro e é um ângulo muito desagradável, porque é o ângulo que permite, e que o Machado de Assis explorou realmente genialmente, porque é o ângulo que permite expor amplamente a margem de manobra abjeta que tem a classe dominante brasileira em relação aos desvalidos, aos sem direito. Né? Então é o tema de o que pode a classe dominante, considerando que os de baixo não têm direito. Isso naturalmente é uma generalização forte que eu estou fazendo, mas o núcleo dela é sustentado pelo romance do Machado de Assis. Isso faz dele, então, um romancista com uma fantástica verdade sobre o Brasil, e é um ponto de vista inédito, porque o romance brasileiro até então sempre tinha sido edificante. É um romance de construção nacional, um romance otimista, um romance com uma visão muito favorável do país. E o Machado de Assis então dá essa virada incrível que torna o romance verdadeiro e faz que o romance seja grande arte e deixe de ser ideologia no sentido ruim da palavra.
No próximo bloco, a passagem do romantismo para o realismo. Surge o Machado de Assis definitivo. Depois de 4 obras tipicamente românticas, Machado de Assis lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, um marco de sua passagem para o realismo. O mesmo talento de livros como Yaya Garcia aparecia agora em uma nova dimensão. Machado surpreende. Nesse bloco, Roberto Schwartz analisa essa mudança a partir de uma nova focagem social que Machado teria assumido. Mudando vamos dizer, a perspectiva e, portanto, tecnicamente a narrativa se dando de outro lugar e com uma implicação de uma visão da sociedade que se revela de outro modo, né? De um outro ângulo de classe, né? Visto ao mesmo tempo corrosivamente, né? Como que a linguagem se comporta? Quando Machado de Assis adota o ponto de vista de cima, aí ele abandona o ângulo edificante e ele pode se permitir. Primeiro, a entrada da visão cínica dos outros e de si mesmo, que já dá uma aliviada na prosa muito grande, né? Quer dizer, a coisa de abandonar o decoro é um ganho muito grande. De fato, Machado de Assis tinha exercitado um tipo de prosa diferente na sua crônica, como você lembrou. E a crônica, especialmente a do tipo que o Machado de Assis faz, que vai borboleteando de assunto para assunto e que tem um pouco de elemento de crônica de política internacional, então conta as últimas novidades da Turquia, as últimas palavras do Tsar, da Rússia, as novas guerras imperialistas da Inglaterra, enfim, tem um clima do absurdo do jogo de poder mundial. E também do caráter puramente prepotente do clima imperialista. O clima imperialista está muito presente na crônica do Machado de Assis. Então, esse é um tópico. Outro tópico de crônica, e que alterna com esse, evidentemente, é a promoção de atividades culturais locais. Então, a última ópera, a corrida de cavalos, as novidades da Rua do Ouvidor, tem também os lançamentos literários e tem um pouco de mercadoria também, né? Pura e simples, né? Roupas elegantes, perfumes, luvas... Remédios. Enfim, esse clima de almanaque, né? Bem, esse clima, ele tem... O modelo dele, em última análise, é o noticiário posto no mercado. É a imprensa moderna, que passa de tudo para tudo de maneira muito irresponsável, sempre tentando captar a atenção do leitor, que é um eventual comprador. Esse ângulo irresponsável da crônica, que é o ângulo do mercado, isso acho que é importante dizer, que ele é sustentado pela experiência de mercado, né? Quer dizer, a crônica desse tipo tem como única obrigação fazer que o leitor preste atenção e se comporte, em última análise, como um consumidor em escala planetária. Quer dizer, ele consome crises na Turquia, ele consome cartolas da Rua do Ouvidor, ele consome moças fáceis na Rua tal, enfim, ele vai consumindo. E essa misturada faz o tom da crônica. Esse tom, então, que é o tom do mercado, ele é totalmente incompatível com o tom dos romances da primeira fase, que era um tom edificante, decoroso, onde nada está à venda, onde tudo é lealdade moral. Esse outro, tudo está à venda. Então, o Machado de Assis, ao passar para o ângulo dos proprietários, adotou esse tom em que tudo está à venda, mas não só adotou esse tom, como retomou os temas da primeira fase, aqueles em que aqueles temas para os quais esse tom comercial, digamos, é a morte. Porque o agregado, ele não tem nada para vender. E ele não pode comprar nada, ele não tem um tostão, ele depende do favor do proprietário, que até dá um dinheirinho, dá até uma semanada para ele, né? Então, se o de cima se comporta como alguém que está no mercado, ele de baixo está perdido. Então, o Machado de Assis teve a crueldade de retomar esses temas ligados à dependência dos pobres, com essa linguagem da pessoa afeita ao mundo do mercado. E uma linguagem que naturalmente massacra o de baixo totalmente. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas.
Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que sairá deste conúbio. A obra em si mesma é tudo. E se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus. Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Você escolheu Machado de Assis como tema e sentiu no Machado de Assis a possibilidade de criar uma perspectiva crítica para a literatura e a relação entre literatura e sociedade no Brasil, né? E como que se formulou, então, essa noção de ideias fora de lugar? Bom, aí são duas questões, mas... Bom, isso me obriga a falar um pouco de mim. Isso. Mas eu defini o assunto antes de 1964, quer dizer, antes da grande virada na história do Brasil. E foi um momento de radicalização política. E nessa época, Machado, ao mesmo tempo que era reconhecido como o grande escritor brasileiro, era contabilizado como um escritor dos conservadores, porque ele é elegante, porque ele põe o pronome nos lugares certos, porque não fala palavrão, enfim, é um escritor conservador. Uhum. Né? E eu tinha a convicção de que a ironia dele dizia coisas fortes sobre o Brasil, coisas duras sobre o Brasil, que valia a pena esmiuçar. E havia uma espécie de desígnio político secreto de dizer o depoimento do Machado de Assis, que em geral conta do lado conservador, na verdade é um depoimento crítico, quer dizer, um depoimento que conta do lado da esquerda. E eu me meti, então, a fuçar esse aspecto das coisas, estudar em particular a ironia dele. E nessa época também, no pré-64, a vida cultural brasileira, ou pelo menos no Rio, em São Paulo, se dividia muito entre formalistas e conteudistas. A esquerda era conteudista e os apolíticos ou antipolíticos, ou a direita, eram formalistas e sofisticados, digamos, né? E eu, na época, eu era brechtiano e queria ser contabilizado entre os formalistas, ao mesmo tempo que sendo de esquerda. Em outras palavras, eu estava muito interessado em dizer que em mostrar em que sentido o trabalho formal ambicioso, o trabalho formal de qualidade, conta à esquerda, porque ele tem um depoimento social profundo. Quer dizer, a ideia de que a organização formal das obras tem um depoimento social profundo e esse depoimento é verdadeiro e, portanto, conta do lado da crítica. E esse foi, digamos assim, o meu impulso teórico para fazer o tipo de trabalho que eu fiz aí. E foi por aí, daí eu fiquei um bom tempo ruminando esses assuntos e acabei saindo com uma leitura social do Machado de Assis, porque as leituras de Machado de Assis, salvo uma ou outra exceção de pouca força, eram muito pouco sociais. E eu acho que aí é um ponto interessante, digamos, vale a pena fazer a história das leituras do Machado de Assis. O Machado de Assis começou contabilizado como um escritor elegante, sem fibra nacional, sem fibra social, sem fibra realista, digamos. É só prosa elegante, amenidades, enfim, realmente um escritor de elite no mau sentido da palavra. No fim da década de 30, em meados da década de 30, o Augusto Maier aproximou o Machado de Assis pela primeira vez dos escritores chave do século XX. Então aproximou de Pirandello, aproximou de Dostoiévski, que não é século XX, mas é chave para o século XX. E, enfim, aproximou o Machado de Assis realmente dos grandes escritores, dos escritores tremendos, né? Mas era pelo lado da psicologia, pelo lado
Os Segredos da Alma, né? O Astrogildo Pereira, que era marxista, disse, não, Machado de Assis precisa se aproximar da história social do seu tempo. Ele era marxista, era evidentemente uma pessoa muito simpática, muito querida por todo mundo, mas era um crítico literário de pouco interesse. Então, a tese dele era essa, mas o resultado foi quase nada. Uhum. A grande novidade foi o Raimundo Faoro, que esmiuçou a obra do Machado de Assis à procura de depoimentos sobre o seu tempo. E aí, a viravolta foi fantástica no livro A Pirâmide e o Trapézio. O Machado de Assis, que era considerado uma pessoa sem visão histórica, sem precisão de depoimento, sem interesse pela vida exterior, o Faoro mostrou que ele era inacreditavelmente preciso, que ele tinha um interesse monumental pelo Rio de Janeiro, pela realidade exterior, que nunca, jamais, houve um escritor na literatura brasileira que fizesse uma crônica tão minuciosa e exata e arquitetada a respeito do Brasil. Então, praticamente exaustivo. Então, o Faoro mudou o quadro inteiramente. O Faoro não se interessava por problemas formais, quer dizer, ele tomava a obra do Machado de Assis, ele é um historiador, autor de um clássico de interpretação do Brasil, Os Donos do Poder, né? Ele, de certo modo, tomou o Machado de Assis como um grande testemunho a favor da construção dele da história do Brasil. E como ele documentou isso amplamente, ele mudou inteiramente a visão estabelecida a respeito do Machado de Assis. Mas, como eu digo, ele não se interessava pelos temas de construção. E então ficava em aberto essa questão de o que é que o Machado de Assis tinha inventado, o que ele tinha, quais tinham sido as operações formais dele, digamos, para que esse vasto depoimento a respeito do Brasil, para que essa vasta impregnação de literatura brasileira que o Antônio Cândido assinalou nele, para que tudo isso se transformasse numa obra de tipo novo, né? E, enfim, dentro das minhas possibilidades, eu tentei responder essa questão que tinha sido armada pela crítica anterior. E as ideias fora de lugar? Meu ponto de partida foi o humorismo do Machado de Assis. Eu tinha a impressão de que o Machado praticava um tipo de humor que era diferente de tudo que eu havia lido em outros autores. Quer dizer, eu tinha a impressão de que o processo de desmascaramento praticado pelo Machado de Assis era diferente. E, numa certa altura, eu comecei a procurar as razões dessa diferença no processo que ele estava desmascarando. Porque, como é fácil imaginar, todo desmascaramento, mal ou bem, é ajustado ao processo de mascaramento que deve ser desmascarado, né? Então, eu comecei a estudar a posição das ideias, a posição das ideologias na sociedade brasileira, com a ideia de que havia uma diferença nessa posição, e era a diferença nessa posição que havia estimulado o Machado de Assis a inventar um modo de desmascaramento também específico, ajustado à realidade brasileira. Bem, essa diferença é ligada à escravidão. Para dizer de maneira ultra sumária, toda a vida intelectual brasileira no século XIX é determinada pelo seguinte: o Brasil, no momento da sua independência, entrou para o mundo das nações modernas, em princípio, porque o Brasil estava longe de ser moderno, claro, mas entrou para o mundo das nações modernas, tinha aspirações de modernidade, assentado sobre a continuação do trabalho escravo. Quer dizer, aqui a independência não representou a superação do modo de ordenar a sociedade e do modo de produzir coloniais. Quer dizer, surgiu uma nação independente assentada sobre relações sociais herdadas da colônia. Era na base desse atraso que nós nos projetávamos para o futuro. Quer dizer, na medida em que nós não abolíamos a escravidão, continuávamos com o tráfico de escravos, devíamos a nossa prosperidade a essa continuação, é nessa medida que nós tínhamos a condição de participar das vantagens do mundo moderno. Então isso dá uma ideia muito paradoxal de progresso, né? Quer dizer, é um progresso com um lastro que não progride. Então as elites brasileiras beneficiavam de todos os progressos do mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, estavam assentadas sobre um lastro imóvel
e que mal ou bem vem até hoje a problemática da reforma agrária, ainda não acabou, e é uma continuação disso. Então, isso engendrou uma problemática ideológica específica, própria ao país, que eu chamei de ideias fora do lugar. Eu ainda quero falar alguma coisa sobre isso em seguida. Mas essa problemática específica obriga a desmascaramentos também específicos, porque o progresso aqui significa outra coisa, o liberalismo aqui significa outra coisa, e essa diferença, que é sempre um pouco ridícula, essa que é a verdade, cria um humorismo especial, que não era só do Machado, mas que o Machado foi o único a transpor com disciplina para a literatura. Não sei se ficou claro, mas enfim. Quer dizer que Machado de Assis toca o dedo nessa ferida, exatamente, o que não estava absolutamente evidente, né? Então, vamos dizer, um trabalho crítico no caso, de trazer a evidência o quanto esta questão desse deslocamento de ideias trabalha o tempo todo no Brasil, e isso de tal modo, de tal modo correntemente que parece invisível, né? Nós todos pessoas, digamos, nós todos pessoas educadas que fazemos parte da franja internacionalizada do país, quer dizer, que tem ideia do que se passa no estrangeiro, que acompanha um pouquinho a política, que tem ideia de direitos humanos, que sabe outra língua, enfim, isso é uma franja. Isso não é propriamente uma classe social, mas culturalmente era uma franjinha, agora é uma coisa bem mais considerável, mas nós todos consideramos que nós vivemos como se fôssemos membros, vamos dizer, da elite mundial. A palavra elite é forte, mas do setor educado, ilustrado, mundial. E nós esquecemos que nós estamos assentados sobre um sistema de relações sociais que não tem nada, não é que não tenha nada a ver, que não corresponde a esses padrões de maneira nenhuma, até hoje. Tá? Então, há uma coisa, nós não temos ideia de quanto nós somos estranhos. Quer dizer, quando vem isso acontece muito de um estrangeiro chegar e te explicar a que ponto você é esquisito. E você não sabe disso, porque isso pra gente é natural. E o Machado de Assis foi um homem que teve uma noção aguda de a que ponto nós somos esquisitos. Machado usou seu crescimento no meio artístico como forma de ascensão social. No próximo bloco, um pouco da vida de Machado de Assis. E ainda, Capitu, a personagem que virou mito. De menino pobre em uma chácara em Livramento, à presidência da Academia Brasileira de Letras, Machado sempre visou a ascensão social. E quanto mais criticava a classe dominante e suas idiosincrasias, mais era aceito por ela. Machado era visto como um mestre nos meios literários. Joaquim Nabuco diria sobre ele: devemos tratá-lo com o carinho e a veneração com que no Oriente tratam as caravanas, a palmeira, às vezes solitária, do oásis. Roberto, como é que você considera a biografia de Machado, a importância dela para o entendimento da obra, né, no sentido de que alguém que atravessa a sociedade, né, porque, de certo modo, ele pôde ver a sociedade brasileira de diferentes ângulos sociais, porque, quer dizer, tem uma origem pobre, foi um trabalhador manual que se torna um intelectual, né, um tipógrafo, que se torna um jornalista, poeta, escritor, grande romancista e presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Então, também, a posição social de Machado de Assis é totalmente singular. Até o romantismo, os escritores eram ou filhos de fazendeiros ou de comerciantes ricos, não é verdade? Na época de Machado que começa alguma coisa de um escritor de classe média e tal. Mas um escritor com esse perfil é inusual. A gente pode relacionar, por outro lado, com Lima Barreto e Cruz e Souza, não é? De algum modo, mas também muito diferente dele. Como é que você acha que ele elaborou a sua própria experiência, não é, pessoal ao construir essa obra, né? Até que ponto ele está presente nesses personagens de algum modo que ele construiu nesses conflitos? Nessas coisas,
eu acho que a crítica tem que partir sempre da obra, né? Não da biografia. E, então, lendo a obra dele, a gente pode configurar questões e depois se perguntar, dada a biografia dele, o que na biografia dele contribuiu para alimentar essas obras. Então, a Lúcia Miguel Pereira observou muito bem que os romances da primeira fase dele, esses em que é uma mocinha que se faz cooptar e que tem os problemas morais da cooptação, será que eu tenho o direito de manobrar tanto? Será que isso posso ser maquiavélica ou com isso eu estou me desonrando ou desonrando a família dos meus benfeitores? Essa problemática toda desses romances, a Lúcia Miguel Pereira primeiro identificou. Essa é a problemática desses romances, que já foi um grande passo crítico. E segundo, ele disse, evidentemente, essas mocinhas são o Machado de Assis. Quer dizer, o Machado de Assis, que sendo um rapaz seguramente mais dotado do que a média, manobrou muito para subir na vida. O Machado de Assis foi um tremendo carreirista, preciso dizer isso sem as conotações negativas ou demasiado negativas da palavra. O Machado de Assis foi certamente um tremendo trabalhador, um tremendo burocrata e que manobrou muito para subir socialmente e que de fato conseguiu subir e que teve muito presente a problemática moral desse tipo de ascensão, as humilhações que ela comporta e o valor do que se alcança, a relativização do valor do que se alcança. E isso ele discutiu tanto nos romances da primeira fase, do ângulo dos de baixo, que era o ângulo dele enquanto procurava subir socialmente, como na segunda fase, quando examinou isso do ângulo de cima, quando ele já tinha completado a ascensão social dele e se disse, então, bem, eu agora posso encarar o que eu conquistei com ceticismo, vamos arejar isso aqui, vamos ver de fato o que eu conquistei. E aí a conclusão é mais ou menos ao vencedor as batatas, né? O Machado de Assis foi capaz de tornar estruturante, de dar potência estruturante às relações sociais brasileiras. Quer dizer, o Machado de Assis fez que as relações sociais brasileiras engendrassem formas literárias novas, quer dizer, um tipo de enredo, um tipo de elenco de personagens, um tipo de conflito, um tipo de narrativa, nas quais aflora a problemática social do país. Quer dizer, ele fez que o país, na sua estrutura efetiva, se tornasse produtivo artística e culturalmente. E isso é a coisa mais difícil de captar e a coisa é a diferença, a coisa notável que ele fez, primeiramente. No século XX, acho que praticamente todos os bons escritores brasileiros fizeram isso de uma maneira ou de outra. Como que você vê o fato de que essa ambiguidade machadiana, não é? de fazer a trajetória da ascensão social e fazer o jogo e ao mesmo tempo mostrar esse jogo, como é que isso se traduz em ambiguidade literária, não é? Porque isso tudo não é, vamos dizer, descarado, tanto assim que passa despercebido em grande medida. E como até pode ter passado tão despercebido se hoje, não é, uma perspectiva crítica como essa põe tão a nu que o caráter crítico contundente da obra vem à tona, não é? Mas ela não está visível em primeiro grau, né? Isso é um assunto, porque nós incorporamos muito profundamente o ângulo da elite sobre os temas do país, sempre, não é só no Brasil, né? E então custa muito tempo, talvez custe viradas históricas, viradas sociais históricas, para que de repente esse ponto de vista da elite, que nos parece o ponto de vista natural, razoável, inteligente, nos apareça como um ponto de vista de classe limitado. E o Machado de Assis deu essa virada muito cedo. E a crítica levou um bom tempo para chegar lá. Quer dizer, a grande encarnação desse assunto, no fim de contas, é a Capitu, né? Que a Capitu é a mocinha de baixo que manobra, quer dizer, é o mesmo tema dos romances da primeira fase, só que retomado em ângulo crítico na grande fase do Machado de Assis. E a Capitu é uma menina sóbria, inteligente, e o vizinho dela, o Bentinho, é um rapaz de imaginação estabanada, não só não é muito inteligente, como é meio supersticioso, vagamente religioso,
tradicionalista, enfim, é o Brasil conservador, digamos. E como é que fica Capitu nesse ambiente? Como ela é encarada pelo ângulo de cima, pelo ângulo do Bentinho, ela aparece como uma ambiciosa no mau sentido, a inteligência dela aparece como uma espécie de calculismo vulgar, ela é traiçoeira, e essa coisa fantástica de que a capacidade de cálculo, que enfim, é uma faculdade básica para qualquer criatura no mundo moderno, aparece só pelo ângulo da capacidade de trair, né? Então, no limite, o ponto de vista do Bentinho, que é esse, diria que quem sabe aritmética não presta, né? Então, é uma espécie de... é o ângulo tradicional contra o ângulo de quem sabe do valor do dinheiro, quem sabe fazer contas, quem tem um pouco de previsão, e tudo isso, que são as virtudes, as virtudes necessárias ao mundo moderno, são encaradas como negativas pelo ângulo do moço, família tradicionalista, que é o Bentinho. Então, o romance todo tem uma dimensão de calúnia das virtudes progressistas da Capitu pelo ponto de vista tradicionalista do Bentinho. Esse contraponto dessas posições de classe é um contraponto central à cultura brasileira, né? Quer dizer, o que é que pensa o Brasil tradicional do Brasil em que há lugar para o indivíduo que calcula, que tem ambições, que manobra um pouco, enfim, que procura se arranjar na vida. E o ângulo voltando à sua pergunta, né? O ângulo do Bentinho é o ângulo da elite. E esse ângulo sempre nos pareceu natural. Eu ainda lembro, quando eu li o romance pela primeira vez, eu aderia inteiramente ao Bentinho. Porque esse é o ângulo, quer dizer, o moço que venera sua mãe, que é sentimental, que tem muitas lembranças dos seus primeiros amores, que não se libera nunca da sua infância. Tudo isso é uma espécie de ideal de elegância sentimental brasileiro, a qual todo mundo aderia. Até que chegou uma americana, a Helen Caldwell, que falou, não, esse romance é escrito para denunciar esse ponto de vista. Este é o ponto de vista que está com a palavra, mas o romance é feito para mostrar a prepotência, a injustiça, a falta de clareza embutida nesse ponto de vista. Então, o romance não é um romance contra a Capitu, ou de denúncia do caráter traiçoeiro da Capitu. Pelo contrário, é um romance que põe a nu o caráter prepotente do tradicionalismo brasileiro. E essa virada, quer dizer, esse romance, nesse sentido, é o lugar mais claro da virada de ponto de vista do Machado de Assis. Mas é preciso dizer que, não sei como foi você quando leu pela primeira vez o romance, todos nós tendemos a aderir ao ponto de vista do Bentinho. A ideia de que se deva desconfiar do Bentinho é uma ideia que ocorre, no caso, ocorreu a uma leitora estrangeira que não compartilhava os pressupostos tradicionalistas católicos brasileiros. Você acha que o romance, mesmo assim, mantém ambivalência? Ou seja, ele é ambíguo, ele é uma obra aberta, ou você acha possível, deste ponto de vista social, ler claramente como vamos dizer, um ataque irônico ao próprio narrador que conta a história? Eu acho que mais ambíguo e mais aberto do que esse romance é impossível, claro. Então, sem dúvida. Agora, é um romance que só se entende lido muitas vezes, né? Então, na primeira vez, nós acreditamos no narrador. Então, digamos, a Capitu, dos olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, é uma traidora. Essa é a primeira leitura. Segunda leitura, começamos a notar que o narrador, que nos pergunta se ela traiu ou não traiu, vai espalhando indícios de que ela traiu ao longo de toda a sua história. Então, nós começamos a dizer, bem, esse homem que está nos pedindo uma resposta imparcial e ponderada a respeito da Capitu, ele está nos colocando indícios aqui para que digamos que ela traiu. Quer dizer, ele funciona ao mesmo tempo, ele se apresenta como isento, mas na verdade ele é parte. Ele está instruindo o processo contra a Capitu. Segunda leitura. Terceira leitura, nós dizemos, bem, vamos tirar uma conclusão disso tudo. Se a Capitu traiu ou não traiu, ninguém sabe. Entre parênteses, nunca se sabe se uma mulher traiu ou não traiu, como não se sabe se um homem traiu ou não traiu. Ninguém sabe tudo sobre a vida de ninguém. Então, aí não há resposta possível. Entretanto,
uma resposta é segura, que ele está procurando induzir o leitor a acreditar que a Capitu traiu. Então, se Capitu traiu ou não, não se sabe. Agora que ele está procurando se justificar, porque ele expulsou a Capitu de casa, pôs no exílio, expulsou o filho de casa, acabou com a vida dele e dela, enfim. Que ele, através dessa história, está tentando justificar o bem feito da ação dele, isso é seguro. Então, nesse sentido, eu acho que você pode dizer que o romance é basicamente contra o narrador. Quer dizer, é um romance que põe a nu a falta de credibilidade do narrador, isso do ponto de vista técnico-literário. Se nós examinarmos a posição de classe desse narrador, nós vamos dizer que o romance está pondo a nu a falta de credibilidade da classe social embutida nesse narrador. E, levando mais adiante ainda, como esse narrador tem muitos recursos culturais, ele escreve divinamente bem, é muito elegante, representa um ideal social, um padrão de elegância masculina no país. Então nós vemos o tamanho do que o Machado de Assis estava derrubando. Quer dizer, ele estava procurando mostrar que o padrão de elegância masculino, o padrão de elegância de classe, a autoridade do narrador, tudo isso é para ser visto com desconfiança. Quer dizer, ele inventou uma forma literária que nos leva a rever criticamente algumas das nossas certezas. Certezas de que todo narrador conta a verdade. Por que o narrador tem que contar a verdade? Certeza de que toda elite se comporta bem. Por que a elite se comporta bem? Certeza que os homens elegantes são homens de bem. Por que os homens elegantes são homens de bem? E assim por diante. Quer dizer, isso mostra a envergadura do edifício que o Machado de Assis estava abalando. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.